E falando mais especificamente sobre o tratamento, né, e sobre um medicamento, no início desse ano de 2022, um novo medicamento teve aprovação, inclusive, pela OMS, que foi o baricitinib. Esse medicamento, de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde, é fortemente recomendado para pacientes com casos de Covid-19 graves ou críticos que já estejam hospitalizados. E aí, a gente vê que na Índia, o tratamento de 14 dias com esse medicamento, o baricitinib, ele sai por em torno de R$ 30. Enquanto no Brasil, o custo do medicamento para o mesmo período é de aproximadamente R$ 5.000. E aí, o que eu quero perguntar para você é o seguinte: isso, à primeira vista, é uma diferença absurda, né? E o que faz com que esses valores sejam tão diferentes? O que faz com que haja essa tamanha discrepância entre os valores do medicamento nos dois países? Olha, esse é um tema aos quais eu tenho mais me dedicado nos últimos anos, né? É o que faz com que, né, haja essas barreiras de acesso aos tratamentos, né? E o preço normalmente é uma das principais barreiras, né? A gente vê que o mercado farmacêutico ele está organizado de uma maneira que, infelizmente, gera muita exclusão e muitas barreiras de acesso. Muitas vezes, num ponto em que países não conseguem comprar determinados tratamentos para oferecer nos seus sistemas de saúde, ou então situações em que as pessoas não conseguem pagar do próprio bolso para um tratamento que é muito necessário. Então, infelizmente, esse tipo de discrepância de preço que você acabou de mencionar, em primeiro lugar, não é uma coisa nova. A gente já viu isso acontecer com outras doenças e isso continua acontecendo, né? E com Covid a situação se repetiu, apesar de toda a coordenação que houve a nível global, de tentar fazer as coisas diferentes durante a pandemia de Covid-19, a gente vê que prevaleceu a lógica das grandes empresas farmacêuticas, que muitas vezes elas têm um interesse em vender caro para os países mais ricos do que vender em ampla escala para todos os países, né? Então, há realmente um controle das tecnologias, um controle sobre esses conhecimentos por trás dos medicamentos, de uma maneira para criar monopólios, né? E o monopólio é a situação que a gente tem quando apenas uma empresa tem o direito de fornecer um determinado produto. E quando isso acontece com produtos de saúde, a gente fica numa situação bastante grave, por dois motivos. Primeiro, porque quando uma empresa tem um monopólio, a gente tem sempre um risco muito grande de passar por uma situação de escassez, né? Porque muitas vezes uma empresa sozinha não consegue dar conta de uma demanda, como foi no caso de Covid-19, que é uma demanda global. E o segundo lugar é justamente o preço, né? A empresa sozinha, sem concorrentes, ela tem uma certa liberdade para definir o preço que ela quiser para aquele produto. Quem conseguir pagar vai ter, quem não conseguir vai ficar sem. Então, muitas vezes as empresas buscam esse poder de monopólio para conseguir ter esse tipo de vantagem competitiva, né? Claro que isso é uma posição que garante a essas grandes empresas uma lucratividade sem paralelo, né? O setor farmacêutico ele é ainda hoje o setor com as maiores margens de lucro dentre todos os setores da economia, superando o setor de petróleo e gás, bancos, todos os outros setores que vocês possam imaginar. Então, isso é muito graças a essa dinâmica que a gente observa, né? E o outro lado da moeda é justamente os países que estão tentando comprar esses medicamentos e não conseguem porque o preço é alto demais e a população sofre com isso, né? A gente viu, ainda está vendo, na verdade, né? A situação está prestes a mudar, mas aqui no SUS praticamente nenhum dos medicamentos recomendados para a Covid-19 está disponível ainda, né? Então, as pessoas que usam o sistema público não têm essa opção, né? As prateleiras estão vazias de medicamentos que poderiam servir para tratar pessoas que estão em estado grave ou, né, na fase mais inicial da doença. Agora está se começando um processo de incorporação, mas a gente ainda está, né, a gente passou aí momentos muito duros, ondas, né, principalmente agora, a mais recente, né, de Ômicron, no início desse ano, onde a gente chegou de novo na média de 1.000 mortes por dia, e as prateleiras do SUS vazias de tratamentos que já estão disponíveis e poderiam ser usados para salvar vidas. Então, essa diferença de preço ela é consequência dessa situação de monopólio. E esses monopólios eles existem normalmente por meio de patenteamento, né? Ou seja, quando uma empresa consegue obter uma patente sobre um medicamento, ela constrói essa situação de monopólio e aí ela consegue cobrar R$ 5.000
de um país para fornecer um tratamento que custa muito menos do que isso para produzir, que muitas vezes teve o seu desenvolvimento bancado com investimento público, né? Então, muitas vezes, todas as justificativas que a empresa apresenta para dizer que o preço é alto não se verificam, não tem comprovação, né? Mas como ela tem o patente, ela tem o poder de monopólio e ela pode definir os preços que ela quiser. E o fato de que a gente tem esse mesmo tratamento por R$ 30 em países como a Índia, como Bangladesh, é porque lá o patenteamento não aconteceu, ou então o período de monopólio já terminou, né? Nesses contextos, aí sim a gente pode ter a produção de genéricos e, né, nesse contexto o preço tende a cair muito. E é uma situação interessante porque quando a gente tem produção de genéricos, a gente começa a ver realmente qual é o custo de produção de determinados produtos, né? Porque as empresas multinacionais elas não costumam ser muito transparentes sobre isso. Mas quando a gente vê, bom, esse tratamento que custa R$ 5.000 no Brasil custa R$ 30 na Índia, é porque o custo de produção dele é muito baixo, né? Os ingredientes são baratos, o custo de produção é barato. Então, não há razão para um preço tão abusivo de R$ 5.000, né? Então, essa situação se explica muito por essa dinâmica do mercado farmacêutico que é bastante cruel e prejudica muito os objetivos de saúde pública que a gente tem, que é de superar determinadas emergências, né, de oferecer tratamento ou imunização para todo mundo.